Durante anos, a Palma Jumeira foi o grande símbolo do futuro que o dinheiro podia comprar. Uma ilha artificial em formato de palmeira emergindo do Golfo Pérsico, repleta de hotéis ultra-luxuosos e apartamentos que custam mais do que uma pessoa comum ganharia em toda a vida. Revistas de turismo a coroaram como a maravilha do mundo moderno, enquanto influenciadores construíam impérios digitais ali. Mas algo profundo está mudando nos bastidores. O número de visitantes está despencando de forma silenciosa. Hotéis antes disputados agora apelam para promoções desesperadas. As areias estão estranhamente vazias para um projeto que custou 5 bilhões de dólares, e os poucos turistas que ainda aparecem por lá compartilham o mesmo sentimento de decepção. A verdade é que a Palma Jumeira prometeu um sonho que simplesmente não consegue mais entregar. Se você quer entender o que realmente está acontecendo por trás de um dos metros quadrados mais caros do planeta, junte-se a mim nesta investigação. Hoje, você e eu vamos seguir as rachaduras que os folhetos turísticos tentam esconder a todo custo. O que vamos revelar não é a narrativa que o Conselho de Turismo de Dubai quer que você saiba. Esta é a autópsia de um lugar que atingiu o ápice e agora enfrenta a ressaca do declínio. Há um detalhe geográfico que quase todo mundo ignora. A ilha está isolada da vida real de Dubai, conectada apenas por uma via congestionada e um monotrilho velho que quase nunca passa. Ao pisar na Palme, percebe-se imediatamente o isolamento. Você está em uma ilha artificial, dentro de uma metrópole que já sofre com a falta daquela vida urbana orgânica que faz as cidades pulsarem. Ali não existem bairros tradicionais ou calçadas com cafés onde os moradores conversam à toa. Não há feiras de rua, não há o caos charmoso do cotidiano, não há textura. O que encontramos são apenas canteiros de obras intermináveis, trânsito pesado, saguões frios de hotéis e o zumbido incessante de aparelhos de ar-condicionado lutando contra um calor sufocante. Essa bolha artificial até tenta se vender como o ápice do luxo, mas na realidade é um isolamento forçado. Esse é o ponto crucial para entendermos por que o turismo começou a rejeitar essa ilha de 5 bilhões de dólares. O verdadeiro problema não é que a Palma Jumeira seja ruim por si só. A grande questão que descobri nas minhas apurações é que ela não passa de um grande cenário cinematográfico. É um set de filmagem absurdamente caro e visualmente espetacular, mas ainda assim artificial. Quando o projeto foi anunciado em 2001 pela incorporadora estatal Nakheel, ele parecia desafiar as leis da física. Eles dragaram mais de 94 milhões de metros cúbicos de areia do fundo do Golfo Pérsico para erguer essa massa terrestre que avança mais de 5 quilômetros mar adentro. Cercaram tudo com um quebra-mar colossal e lotaram as ramificações com mansões vendidas na planta para investidores ansiosos, por garantir o seu próprio pedaço de um futuro que parecia brilhante. O mundo inteiro parou para olhar aquela ousadia sem precedentes. Fotos de satélite mostrando o desenho perfeito da palmeira estampavam capas de jornais de todos os continentes. Tornou-se um ícone visual instantâneo. Dubai, em sua escalada rápida de crescimento, havia encontrado o cartão postal ideal para representar sua própria identidade. Opulenta, ambiciosa, quase impossível, mas incrivelmente real. Celebridades como David Beckham e astros renomados de Bollywood correram para garantir suas mansões ali. A inauguração do gigantesco Hotel Atlantis em 2008 coroou essa era de excessos com uma festa de 20 milhões de dólares em uma única noite, onde Kylie Minogue cantou e os fogos de artifício puderam ser vistos diretamente do espaço sideral. Enquanto o público assistia aquele show de extravagância, Dubai ignorava os críticos com desdém. Mas os relatórios econômicos que analisei revelam a parte sombria que a propaganda oficial sempre omite. A crise financeira global de 2008 atingiu o Emirado como uma tsunami, destruindo um castelo de areia. O mercado imobiliário ruiu e a joia da coroa não foi poupada. Coberturas avaliadas em 2 milhões de dólares acabaram liquidadas por 800 mil dólares. A própria Nakheel quase declarou falência, precisando de um resgate multibilionário vindo de Abu Dhabi. Outros projetos ambiciosos, como a Palm Jebel Ali, viraram bancos de areia abandonados, e a Palm Deira foi reduzida a quase nada. O sonho resistiu, mas suas profundas cicatrizes ficaram expostas. 15 anos após aquela turbulência, as rachaduras voltam a se abrir sob o sol escaldante. E não falo de um colapso repentino com prédios caindo, mas de algo muito mais sutil e corrosivo para a reputação do lugar. Refiro-me ao silêncio dos turistas que desembarcam, olham ao redor e percebem que compraram uma ilusão. Em fóruns de viagens internacionais, os relatos investigados repetem o mesmo roteiro melancólico. Pessoas que economizaram por meses, planejaram as férias perfeitas e reservaram resorts caríssimos na Palme dão de cara com uma grande decepção.
As praias reais são surpreendentemente estreitas e sufocadas pela superlotação de banhistas, enquanto a água do mar atinge temperaturas tão elevadas que chega a ser desconfortável para um mergulho relaxante. Aquelas vistas deslumbrantes do horizonte urbano que apareciam nos anúncios estão cortadas pelo cinza do quebra-mar de concreto. Sair dali para explorar a Dubai de verdade exige gastar pequenas fortunas com táxis ou depender de um monotrilho limitado que te deixe em um shopping genérico. A comida servida nos hotéis tem preços abusivos que simplesmente não condizem com a qualidade entregue. Analisando as avaliações reais, uma palavra em particular surge com frequência alarmante: estéril. É o adjetivo bizarro para descrever um refúgio tropical à beira-mar, mas define perfeitamente a Palm Jumeirah. Ela nunca foi planejada para ser uma comunidade vibrante e viva. Ela foi concebida de ponta a ponta como um produto imobiliário altamente comercializável, e essa é a grande chave do mistério. Como jornalista, sei que as cidades reais precisam de tempo para amadurecer. Elas acumulam cicatrizes históricas, contradições, fracassos e, acima de tudo, vida. As ruas de Lisboa encantam porque são antigas e complexas. Os bairros caóticos de Bangkok fascinam justamente porque surgiram espontaneamente das necessidades humanas. Até Miami Beach, com toda a sua artificialidade, pulsa com décadas de música, migração, histórias de crimes e renascimento. A Palm Jumeirah carece desse sopro vital. Erguida em menos de 10 anos sob uma lógica imobiliária estritamente comercial, ela foi ocupada às pressas por milionários de passagem e turistas sazonais. Não há ali nenhum senso real de comunidade ou de pertencimento, apenas um vazio existencial disfarçado de sofisticação. A verdade é que ter moradores de alta renda não significa possuir uma comunidade ativa. Você pode residir em um local sem jamais se conectar a ele, e os turistas mais atentos captam esse vazio quase que imediatamente. A estrutura vista de cima é maravilhosa, parece tirada de um conto de fadas tecnológico, mas a experiência terrestre é bem diferente. Ao ficar enclausurado em um saguão com ar-condicionado no máximo, encarando a praia cinza por trás do vidro temperado porque o calor insuportável impede qualquer caminhada, a ilusão começa a se desfazer. O timing desse esvaziamento não poderia ser pior para Dubai. O declínio da ilha coincide com uma alta histórica de preços que está simplesmente banindo os viajantes comuns, e os dados que obtive revelam um cenário preocupante. De acordo com dados de mercado coletados entre 2020 e 2024, as tarifas dos hotéis em Dubai subiram cerca de 40%. A diária de um hotel padrão, que antes custava $150, agora facilmente ultrapassa os $220. Na ilha artificial, a inflação é ainda mais agressiva. Um quarto básico no famoso Atlantis Aquaventure supera facilmente os $500 por noite na alta temporada, enquanto o One and Only The Palm cobra mais de $600 por acomodações comuns. Os preços da gastronomia acompanham essa escalada insana. Um jantar simples para 2 pessoas na Palm não sai por menos de $150, e uma garrafa de vinho pode adicionar outros $80 à conta final. Se pararmos para fazer as contas, uma família de 4 pessoas passando apenas uma semana na ilha gastará facilmente mais de $5.000 apenas com hospedagem básica e alimentação diária, e isso sem contar as passagens aéreas ou os ingressos dos parques aquáticos. Dubai sempre foi um destino caro, mas entre 2010 e 2018, esse preço alto funcionava como um símbolo de status social. Você e eu sabemos que o público pagava caro, sabendo que a experiência compensava o investimento. As praias de areia fina impressionavam, o atendimento nos hotéis beirava a perfeição, e a sensação de estar em uma metrópole pioneira que desafiava os limites da engenharia humana era absolutamente eletrizante, algo que hoje parece ter se perdido no tempo. Hoje, esse custo astronômico é quase impossível de justificar. A novidade do projeto simplesmente evaporou e a infraestrutura da Palm, que já passa de 15 anos de uso em várias partes, começa a dar sinais claros de desgaste físico. Além disso, os viajantes ricos que desembolsam mais de $500 por diária têm hoje um leque muito maior de escolhas do que em 2010. Destinos concorrentes oferecem algo que o dinheiro de Dubai não pode fabricar artificialmente: a autenticidade histórica. As Maldivas entregam o mesmo luxo com águas transparentes e sem a poluição visual de guindastes de obras ao lado da sua espreguiçadeira, enquanto Bali oferece uma rica imersão cultural por apenas uma fração desse valor abusivo cobrado no Golfo Pérsico.
A Grécia e o sul da Itália têm uma mistura de história, alma e calor que Dubai, com toda a sua riqueza, jamais conseguirá replicar. Se você e eu olharmos para metrópoles como Tóquio ou a Cidade do México, encontramos uma vida pulsante que faz o vazio da Ilha Palm parecer desolador. Nossas investigações mostram que o governo local sabe disso. Eles despejaram quase 5 bilhões de dólares em marketing entre 2019 e 2023, contrataram influenciadores caros e promoveram a Expo 2020, vendendo Dubai como um refúgio seguro e futurista, enquanto a região ao redor fervilhava em crises. Por um tempo, essa máquina de relações públicas funcionou muito bem. O número de turistas atingiu recordes históricos em 2022 e novamente em 2023. Mas, como todo bom investigador sabe, estatísticas oficiais podem ser enganosas. A verdadeira questão não é quantos desembarcam no aeroporto, mas sim onde essas pessoas realmente gastam seu tempo e dinheiro, e se a famosa Palm Jumeirah ainda faz parte dessa equação. Dados sigilosos de plataformas de reservas mostram uma realidade incômoda. O interesse despencou. Aqueles que antes planejavam toda a viagem em torno da ilha, agora a tratam apenas como um passeio rápido de meio período. Eles preferem se hospedar no centro ou na marina de Dubai. Vão à ilha apenas para tirar uma foto rápida do mirante e vão embora. A icônica Palm virou um mero cenário de fundo, não mais o destino. Para uma ilha artificial que custou 5 bilhões de dólares e foi projetada para ser o coração da identidade global de Dubai, essa mudança é um golpe duríssimo. Alguns analistas tentam suavizar o cenário dizendo que o declínio da Palm Jumeirah é apenas o ciclo natural de qualquer produto. A novidade atrai, o encanto passa e o mercado segue em frente. Mas a verdade que descobrimos é muito mais complexa. Dubai tenta desesperadamente resgatar o fôlego com novos projetos espalhafatosos, como a ressuscitada Palm Jebel Ali e o colossal Dubai Creek Harbor. Mas agora, convido você a olhar comigo para a parte oculta deste quebra-cabeça. Existe um lado muito mais sombrio nessa história, um segredo estrutural que a narrativa oficial do governo faz de tudo para que ninguém comente em público. Estamos falando da delicada engrenagem entre a população residente e a economia voltada ao turismo. Dubai abriga cerca de 3,5 milhões de habitantes. No entanto, nossas investigações apontam que quase 90% deles não são cidadãos locais, mas sim imigrantes temporários que vieram trabalhar na construção civil, hotelaria, comércio e serviços. Os nativos emirates tornaram-se uma minoria esmagada em sua própria terra. Esse modelo gerou uma estrutura social bizarra, onde quase todos estão de passagem. Como quase ninguém pertence de fato ao lugar, o tecido cultural que normalmente une uma comunidade, a história compartilhada, a alma das ruas e a conexão geracional, é extremamente frágil. É uma cidade sem raízes, um vazio emocional que qualquer visitante atento consegue sentir no ar. A Palm Jumeirah é o retrato mais nítido dessa desconexão artificial. Os moradores são executivos estrangeiros ricos em contratos temporários de 2 ou 3 anos. Os hóspedes dos hotéis de luxo mudam a cada semana em um ciclo infinito de consumo rápido. Do outro lado da moeda, a força de trabalho que limpa e mantém o lugar é importada do sul e sudeste da Ásia, vivendo confinada em alojamentos precários no continente. A ilha não tem raízes, simplesmente porque foi concebida para não tê-las. Esse é o teto invisível de Dubai. A Palm pode ser deslumbrante, caríssima e famosa no Instagram, mas é incapaz de despertar o amor verdadeiro que sentimos por cidades reais. Ninguém se apaixona por um produto de prateleira. Quando a novidade passa e os preços sobem, sobra apenas uma carcaça vazia e sem alma. E é exatamente isso que os turistas estão começando a notar. O futuro da Palm Jumeirah é cercado por uma incerteza que seria impensável há 10 anos. Se você e eu analisarmos os bastidores das transações, veremos que o mercado imobiliário local ainda ferve, mas por motivos geopolíticos. Ele é sustentado por milionários russos que fugiram de sanções após 2022, além de investidores da China e da Índia, que usam esses imóveis como ativos seguros. Os preços subiram, mas não se engane, sucesso financeiro não significa vida cultural. Um santuário onde magnatas apenas lavam ou guardam dinheiro não é de forma alguma o lugar onde as pessoas sonham em passar férias. É justamente no turismo de massa, que precisa lotar os quartos do gigante Hotel Atlantis e sustentar os clubes de praia superfaturados, que os sinais de desgaste começam a surgir. O destino da ilha depende de decisões que o governo ainda esconde do público. Se continuarem forçando a alta de preços para focar no mercado de ultra-luxo, conquistarão um público rico, mas destruirão o apelo global que tornou a Palm famosa.
Por outro lado, competir com preços baixos é um beco sem saída estrutural. O custo astronômico para bombear água fresca, manter a estrutura da ilha de pé, resfriar os prédios no calor do deserto e pagar o exército de funcionários é incompatível com o turismo de baixo custo. Se o governo de Dubai optar pela inércia, o mercado ditará as regras. Os viajantes de hoje, munidos de mais informação e alternativas de voos do que nunca, já estão votando com seus cancelamentos. Minha equipe analisou as avaliações recentes e o tom mudou drasticamente. Os posts nas redes sociais, bem menos maquiados do que em 2015, agora expõem as falhas reais. O calor sufocante, o deserto de pessoas, pratos caros que entregam pouco, praias muito menores do que nos anúncios e um monotrilho inútil que não leva a lugar nenhum. Essa ilha de 5 bilhões de dólares foi erguida sob a promessa arrogante de que a ambição humana poderia fabricar o próprio futuro e colonizar o mar. Por uma década, essa ilusão se sustentou diante dos olhos do mundo inteiro. No início, as pessoas viajavam seduzidas pelo ineditismo, mas o público se cansa de truques repetidos. Quando o deslumbramento passa, resta apenas o que ela é, uma ilha cara, artificial e climatizada no meio do Golfo Pérsico, cercada por uma água quente demais para nadar na maior parte do ano. Ninguém está abandonando a palme-jumeira de uma vez, mas menos pessoas a escolhem a cada dia. No turismo, essa pequena queda é a fronteira entre um boato e uma crise silenciosa. A tendência está traçada. Se você quer continuar investigando comigo o que realmente acontece por trás dessas promessas megalômanas, inscreva-se no canal. Nós revelamos as histórias que os conselhos de turismo tentam esconder de você. Continuaremos cavando a verdade. Doa a quem doer.